Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o eletrocardiograma e a formação de seus traços. Então, o eletrocardiograma ele nada mais é do que um gráfico que é mensurado a partir dos eletrodos que estão fixados à pele do animal. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, o aparelho, ele tem uma agulha e um rolo de papel que vai se desenrolando por baixo da agulha. Essa agulha, ela marca o eletrocardiograma no papel. Quando a agulha não se movimenta, é registrada uma linha reta no papel à medida que ele está se desenrolando por baixo da agulha. As correntes elétricas, elas provocam a movimentação da agulha para baixo e para cima, criando um registro de despolarização e repolarização como ondas na linha. Então, aqui no gráfico, a gente tem a linha reta, quando não está tendo atividade elétrica, e as ondas quando tem repolarização ou despolarização. Isso é possível porque as correntes elétricas geradas pelo coração durante a despolarização e repolarização, elas se espalham para os tecidos adjacentes ao coração, conduzidas pelos fluidos corporais. Uma pequena parte dessa atividade elétrica ela consegue alcançar a superfície do corpo e acaba sendo detectada pelos eletrodos que estão presos na pele, geralmente em membros e peito. Então, o papel em que o gráfico é registrado, ele tem uns quadradinhos, e cada um desses quadradinhos, eles correspondem a um período de tempo. Então, se a gente olhar, por exemplo, essa onda aqui, que é a R, e a gente comparar ela aqui com a próxima onda R, que vai estar lá na frente no gráfico, a gente calcula os quadrados e consegue calcular a frequência de batimento cardíaco, e a gente também consegue visualizar se tem alguma alteração no ritmo cardíaco. O ECG ele é composto por ondas e segmentos. Os segmentos são as linhas retas, e as ondas são a onda P, o complexo QRS e a onda T. É importante destacar aqui que o intervalo entre a onda P, comecinho dela, e a onda Q é denominado de intervalo PR. Por que não é denominado intervalo PQ? Porque muitos gráficos de corações sadios, eles não apresentam a onda Q. Então, a gente chama de intervalo PR. Essa onda aqui, do Q ao S, ela é denominada de complexo QRS. Então, aqui a gente tem os eletrodos presos no braço direito, esquerdo e na perna esquerda do animal. O ECG normal, ele apresenta 3 ondas. Com a despolarização atrial, a agulha ela se movimenta, criando uma onda na linha, que é denominada de onda P. Com a despolarização dos ventrículos, é formado o complexo QRS. Então, ao longo da despolarização do ventrículo, surge a onda Q, a R e a S, formando o complexo QRS. Com a repolarização dos ventrículos, a gente tem o surgimento da onda T. É importante destacar que o disparo no nó sinoatrial, quando o potencial de ação é criado lá na célula marca-passo, a gente não tem geração de atividade elétrica suficiente para alcançar a superfície do corpo e gerar uma onda no ECG. Por isso que a gente começa aqui já na onda P. Além disso, durante a repolarização atrial, a gente não vê uma onda separada, porque a repolarização dos átrios ela acontece ao mesmo tempo que a despolarização ventricular e acaba sendo mascarada pelo complexo QRS. O gráfico ele permanece reto durante 3 momentos, então. Quando a corrente está percorrendo no átrio ventricular e é muito fraca para ser detectada pelos eletrodos, quando os ventrículos estão completamente despolarizados e as células estão passando pela fase de platô, antes de repolarizar, e quando o coração está em repouso e os ventrículos estão se enchendo de sangue, após o intervalo T e antes da formação de uma nova onda P. Na veterinária, a gente tem 6 derivações, sendo rotineiramente utilizadas as 1, 2 e 3. Esse gráfico que a gente está mais acostumado a ver é da derivação 2.
As derivações elas são diferentes em razão do posicionamento dos eletrodos no corpo do animal. Em cada derivação, é como se o ponto de vista que a gente está vendo a atividade elétrica e registrando no gráfico se alterasse. Então, aqui, na derivação D2, o coração está sendo olhado desse ângulo aqui. Então, ele está nessa posição aqui, né, no centro, e a gente está olhando o ápice ventricular. Nas outras derivações, a gente está olhando o coração a partir de outro ângulo. E as ondas elas são formadas conforme o potencial de ação, conforme o impulso, a atividade elétrica, ele se afasta ou se aproxima da derivação. Por isso que alterando o ângulo de observação, o gráfico se altera. E como que essa derivação faz o traçado? O impulso ele vai sair do nó sinoatrial em direção ao nó atrioventricular, despolarizando os átrios, se aproximando, portanto, da derivação 2, porque ele está vindo nesse sentido, né? Quando ele está se aproximando de D2, a agulha sobe e então volta, formando a onda P. O nó atrioventricular, ele atrasa o impulso. Como não há movimentação por um instante, o traço permanece reto, que é o segmento PR. Aqui, né? PR. Já na despolarização inicial do septo, nos ramos direito e esquerdo, a resultante de todas as direções para onde o impulso vai se afasta levemente de D2, formando a onda Q. Então, quando o impulso está se afastando, no gráfico a onda fica para baixo. O impulso, então, ele segue em direção ao ápice pelos ramos, se aproximando bastante de D2, formando a onda R. O impulso vai subir, então, as paredes dos ventrículos, se afastando de D2 e formando a onda S. Como a repolarização é no sentido contrário, a derivação reconhece como uma nova aproximação, formando a onda T. Essas são as referências que foram usadas para as aulas de fisiologia cardiovascular. Então, o vídeo anterior, as duas partes, e este vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários. Até a próxima!